Olá pessoal, I'm here again. Aqui é o Juliano e esse é o canal Continue Desenvolvendo. Canal Continue Desenvolvendo. Olá, passando aqui hoje só para compartilhar com você uma informação que eu recebi há alguns anos, mas inclusive algumas das pessoas aqui do canal podem saber disso, mas é interessante que sempre tem alguém que não sabe ainda, né? Então, esse é o motivo de estar compartilhando com vocês, que às vezes a gente deixa de desfrutar de algum benefício, alguma coisa que a gente poderia estar utilizando aí, mas a gente não sabe e acaba que vai passando batido, né? E o seguinte, o que eu quero compartilhar hoje com você é sobre o FREMEC, que é um documento que você pode solicitar para que aquela pessoa com deficiência que viaja com alguém, né, tem algum acompanhante, esse acompanhante ele possa ter um desconto, né, nessas empresas aéreas, né? Então, isso é um direito que a gente tem hoje, né? As empresas disponibilizam formulário para ser preenchido e tudo mais, isso tudo por causa de uma resolução da ANAC que já teve há algum tempo atrás. Então, agora a gente pode fazer isso, né? Nas principais aí, empresas aéreas, né? Na Latam, na Gol, na Azul. Então, a gente pode fazer essa solicitação desse documento. Então, basicamente é isso. Então, FREMEC quer dizer Frequent Traveler Medical Card, que basicamente é um cartão, um documento médico para aquelas pessoas que viajam com frequência, né? Então, você pode ter esse documento e facilitar na hora de obter esse desconto, porque também existe o MEDIF, que é o Medical Information Form, que é um formulário que você preenche com informações médicas, que você precisa preencher esse formulário para, se quiser, né, ter esse desconto para acompanhante, de uma forma um pouco mais frequente, vamos dizer assim, né? Ele é válido por um mês, esse MEDIF, tá? E aí, geralmente, são para as pessoas que não têm um quadro tão estável, né? Que o quadro é na situação que ela está, mas que não é algo estável. Por exemplo, a pessoa que fez cirurgia e outros casos, tá? Mas já o FREMEC, como eu disse, é para quem viaja de uma forma mais frequente, ele tem validade geralmente de um ano, que aí você pode renovar. Mas eu estou deixando aqui na descrição o link dos formulários que você pode preencher dessas empresas, né? E também como que vocês podem entrar em contato para enviar esses documentos, né? Então, basicamente, o que você vai precisar fazer? Preencher um documento que eles disponibilizam, que a empresa disponibiliza, e aí você vai ter que preencher, vai ter que também levar um médico para que ele possa preencher algumas partes que é mais da área médica e também depois assinar e dar o carimbo dele, né? Então esse é o documento que a empresa disponibiliza. Você também precisa enviar um laudo comprovando a sua deficiência. Então, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência visual vai precisar enviar também um laudo oftalmológico. A pessoa com deficiência auditiva precisa de colocar uma avaliação audiométrica, precisa enviar juntamente com esse outro documento. E também, quem tem o transtorno do espectro autista precisa enviar juntamente um laudo, né, uma declaração atestando isso, que o quadro está estável e tudo mais. Porque o FREMEC são para as pessoas que têm um quadro estável com a sua deficiência. Então, quando você envia esses documentos para as empresas, eles vão fazer uma avaliação e aí eles te dão o retorno, né, sobre se estão de acordo, né, com tudo que está especificado ali, com o laudo, com aquilo que foi preenchido no formulário FREMEC, né? E aí, tudo dando certo, eles vão te passar um número, como se fosse uma carteirinha mesmo, né? Um número ali identificando o documento. E depois que você consegue obter isso, como que você faz para solicitar a passagem com desconto para o seu acompanhante? Então, ressaltando, né? O desconto da passagem não é para pessoa com deficiência. O desconto da passagem é para o acompanhante da pessoa com deficiência. Então, por exemplo, eu viajo bastante com minha esposa, eu compro minha passagem normalmente e ela compra a passagem com desconto. E por que isso? Porque, teoricamente, quando uma pessoa com deficiência está viajando, ela precisa de auxílio no aeroporto, né, ali, tanto para sair do avião, por exemplo, quando ela está chegando, né, para passar por toda
aquele caminho do aeroporto, quanto também para chegar, encontrar o portão correto, ele precisa de auxílio. Geralmente a empresa disponibiliza os funcionários para fazer isso. Então, se eles dão um desconto para o acompanhante da pessoa com deficiência, então, teoricamente, essa pessoa, né, o acompanhante, vai poder dar todo esse auxílio e não vai precisar da empresa colocar outros funcionários para fazer isso. Então, essa é a ideia por trás desse benefício, né, vamos dizer assim. Aí, você tem esse documento, compra a sua passagem, a pessoa com deficiência compra a sua passagem e vai poder depois enviar o número, né, da sua passagem, o localizador e tal, vai poder mandar isso para o e-mail, por exemplo, da Latam, juntamente com o código da carteirinha do Premec que você recebeu e o seu documento pessoal, falando que está solicitando a compra da passagem com desconto para o seu acompanhante. E aí, depois, o que vai acontecer? Eles vão receber isso e vão disponibilizar um meio para que essa compra seja feita com desconto. E aí, eles podem fazer de algumas formas. Ou a própria pessoa, né, o seu acompanhante, ele pode ligar para a central da empresa e falar que quer fazer essa compra, informar tudo certinho. Ou a própria empresa liga, entra em contato com o telefone que você disponibilizou. Então, na hora que você for enviar o e-mail, você coloca ali o número do seu Premec, o seu documento, o seu nome, o dado da sua passagem, né, mostrando que você já comprou essa passagem, e os dados da pessoa que vai ser o seu acompanhante. Então, o nome, o documento também da pessoa e o telefone que a empresa pode entrar em contato com essa pessoa. Então, no meu caso aqui, eu fiz isso, né, já algumas vezes, e passou talvez ali um dia, no máximo 2, a empresa entrou em contato, ligou direto com minha esposa e falou: olha, você vai ser a acompanhante do Juliano, isso mesmo e tal. Então, vamos aqui fazer a compra, né, da sua passagem. Vou fazer a emissão da sua passagem aqui com o desconto de 80%. Então, geralmente, pessoal, é 80%. Né? Eles falam que é no mínimo 80%, pode ser que seja um desconto maior, né? Mas das vezes que eu viajei, foram 80% de desconto, né? E isso inclui só a passagem mesmo. Em algumas empresas não dão esse desconto se você comprou, né? Se a pessoa com deficiência comprou a passagem por meio de pontos e tudo mais, né? Mas eles fazem um desconto de 80% da passagem e isso não está englobando tarifas, por exemplo, do próprio aeroporto, essas coisas assim. Mas fica, assim, um valor muito bom, né? Então, outro dia eu comprei uma passagem de 300 e poucos, mais ou menos 300 e poucos reais, e da minha esposa saiu por 120. Então, esse desconto, assim, é bem grande. Aí 120, né, porque, como eu disse, não é exatamente 80% do valor total. Certas tarifas, eles não estão dando esse desconto, é só mesmo da passagem, né? Então, é um desconto muito bom, pessoal. Se você não sabia sobre isso, comenta aqui depois se você teve alguma dúvida também sobre o que eu expliquei agora, de como que funciona, mas basicamente é isso, né? Você vai fazer o Premec por meio dessa solicitação, preenchendo primeiro o formulário que eles disponibilizam, que eu peguei já e deixei aqui na descrição para vocês. Vai preencher esse formulário, vai levar no médico para pegar e carimbar, tudo certinho. Você vai precisar do seu laudo, né? Seja oftalmológico ou audiometria, né, ou seja, alguma outra declaração, assim, você vai precisar disso também. Depois, tendo tudo isso em mãos, você vai enviar no e-mail com o seu documento pessoal, falando que está solicitando o Premec, e vai aguardar o retorno. Quando você tiver em mãos o documento em si, que eles vão te dar, com validade geralmente de 1 ano, que eles podem renovar depois, né, você pode renovar, você vai comprar a sua passagem, a pessoa com deficiência, vai comprar a passagem para ela mesma, e depois enviar no e-mail informando que quer o desconto para o acompanhante, mandando o número da carteirinha, mandando os documentos da pessoa que vai acompanhar, os dados, o telefone, porque eles depois vão entrar em contato ou eles vão passar outras informações. Então, basicamente é isso que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Canal, @continue desenvolvendo. www.julianolopes.com.br. Independentemente de qualquer coisa, continue desenvolvendo.
E é claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like aqui no vídeo, ative a notificação para você receber em primeira mão todos os vídeos aqui do canal, porque vai ajudar muito na divulgação desse trabalho e alcançar também outras pessoas que gostam do conteúdo e precisam ter acesso à informação com acessibilidade.